Oi, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma história? Todas as histórias que a tia Anne conta estão aqui, dentro deste livro maravilhoso que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Que história será que eu tenho para contar hoje? Mas é uma história tão legal, tão legal! Sabem, este homem aqui, o nome dele é Saulo. Saulo, ele era um homem muito fervoroso. Ele acreditava em Deus e ele procurava fazer tudo que Deus pedia. Ele estudava a Bíblia todos os dias, ele ia na igreja, ele orava, ele obedecia os mandamentos. Mas sabem uma coisa? Saulo, ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. E sabem, os homens importantes lá da época de Saulo começaram a perseguir as pessoas que amavam a Jesus e falavam de Jesus. E Saulo começou a perseguir estas pessoas junto com aqueles homens importantes. Ele se tornou um perseguidor. E um perseguidor não tem uma carinha tão boa, não é? Ele vivia com essa cara zangada e quando ele encontrava os cristãos, ele ficava muito mais furioso ainda. Ele ia de cidade em cidade, prendendo todos os cristãos. Como ele odiava os cristãos! Ele queria que os cristãos todos morressem. E ele fazia isso com muito empenho. Ele prendia, mandava matar, ele não tinha nem um pouco de pena dos cristãos. E as pessoas tinham pavor só de ouvir o nome de Saulo. Certa vez, Saulo, com os homens que trabalhavam com ele perseguindo os cristãos, foram até uma cidade chamada Damasco, porque eles souberam que lá naquela cidade haviam muitos cristãos que moravam ali. Mas no meio do caminho aconteceu algo muito espetacular. De repente, uma luz muito forte brilhou do céu e fez com que Saulo ficasse bem desnorteado, porque a luz vinha toda em cima dele e ele perdeu o equilíbrio e caiu. E os amigos todos foram ver o que tinha acontecido. Saulo, Saulo, o que foi? O que aconteceu? E do meio daquela luz pôde-se ouvir uma voz. Ele escutou a voz. E a voz dizia assim para ele: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo, Saulo? E ele, confuso, sem entender nada do que estava acontecendo, clamou: mas quem está falando? A voz disse: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Saulo não entendeu mais nada. Ele acreditava até aquele momento que Jesus era alguém que havia feito muita coisa errada e que deveria ser esquecido, e por isso que ele perseguia os seguidores de Jesus. Com a ajuda dos seus amigos, Saulo conseguiu ficar em pé, mas ele estava completamente cego. Aquela luz havia cegado seus olhos, ele não conseguia enxergar nada. Então a voz falou novamente com ele: Saulo, vá até a rua direita e lá você vai encontrar uma casa e você vai ficar nesta casa até as coisas se resolverem. E ele então avisou seus amigos: por favor, me levem até a rua direita. E os seus amigos então levaram Saulo até aquela rua. Os seus amigos voltaram para Jerusalém e Saulo ficou ali hospedado. O dono da casa tratava Saulo muito bem. E ali Saulo ficou 3 dias. Sem enxergar nada e pensando em todas as coisas que ele havia feito. Ele lembrou de todos os cristãos que ele havia prendido, dos que ele havia mandado apedrejar, e ele estava com a cabeça muito perturbada.
Em outro local da cidade morava um homem chamado Ananias. E certa noite, Deus falou para Ananias o seguinte: Ananias, vá até a casa da rua direita e lá você vai encontrar o meu amigo Saulo. Eu quero que você ore por ele e cure ele da sua cegueira. Eu vou estar com você. Ananias ficou apavorado. Mas Jesus, este homem, ele é muito perigoso. Ele manda matar os cristãos, ele prende os cristãos. E se eu for lá e ele me prender? E Jesus acalmou Ananias e falou: não, Ananias, Saulo mudou seu coração. Ele agora será meu. E Ananias então perdeu o medo e foi até a casa da rua direita. Lá ele encontrou Saulo e falou assim: Saulo, eu vim aqui porque Deus me mandou. Orou com Saulo e sabem o que aconteceu? Saulo voltou a enxergar. Os seus olhos agora estavam brilhando e um sorriso muito grande no rosto, porque ele havia entendido que Jesus não era uma pessoa má e que as pessoas que seguiam a Jesus eram pessoas boas, que elas estavam fazendo o que era certo e que errado era ele que havia perseguido todos eles até aquele momento. Que coisa! Que história maravilhosa! Saulo agora teve o nome mudado. Deus falou para ele: Saulo, você agora será chamado de Paulo. E você será agora um grande homem fazendo o meu trabalho. Saulo passou a ser agora um perseguido. As pessoas agora queriam matá-lo, queriam fazer maldade com ele. E ele sabia muito bem o que era isso, porque ele havia sido um perseguidor. Certa vez, ele estava na cidade de Damasco e chegaram vários homens para prendê-lo e os amigos dele desceram ele por um cesto pelo lado de fora dos muros da cidade para ele poder escapar. Ele teve muitas escapadas mirabolantes, mas Deus estava com ele. Não é linda essa história? Sabem, crianças, quando a gente quer fazer a vontade de Deus, nem sempre é fácil, porque muitas pessoas acham que quem faz a vontade de Deus é meio tantã. Ficam rindo das coisas que a gente fala, ficam rindo das coisas que a gente faz, perseguem a gente, mas a gente tem que lembrar que Jesus sempre estará conosco, assim como ele esteve com Saulo. Gostaram da história? Muito bem! Um beijo da tia Anne e até a próxima!